Nós tivemos hoje uma reunião com a diagonal e algumas coisas precisam ser esclarecidas, como por exemplo o estacionamento, nosso estacionamento. Houve um mal entendido na orientação. Então, a orientação final é essa. A gente só não pode parar na curva da esquina, que ali se passar a polícia vai pintar, pode pinchar, mas aí é você, né? O diácono não vai lá falar para você tirar o carro da curva, é você que fica atento. Agora, se você estacionar na calçada, às vezes tem gente que sobe ali na calçada e deixa o carro na calçada, então aí o diácono vai lá, ou a polícia para você tirar. Então, os irmãos que têm assim, certeza que querem sair logo após o culto, então procure não estacionar no estacionamento da igreja, porque a gente está liberando a via rebaixada para os demais irmãos estacionarem ali. Então, você que fica mais tempo na igreja, procure estacionar você que vai embora mais tarde, procure estacionar, se for possível, com o estacionamento da igreja. E você tem que saber que você não vai poder preparar para o irmão colocar o carro aqui rebaixado. É só você, se for o caso, você pedir para ele tirar, para você poder remover o seu carro. Ficou claro? Em resumo, pode estacionar na via rebaixada. Amém? Em função também desta reunião, junto com os diáconos e diaconisas, a gente está enfatizando a questão da gente não entrar aqui com água, refrigerante, comida, por mais que a gente fale. Ontem mesmo foi avisado que não traga. Então tinha gente comendo ali, tinha gente trazendo água para o irmão lá, lá na cadeira. Não é nenhuma, vou usar uma expressão forte, não vou usar essa. Tem uma frescura, mas se cai água, alguém pode escorregar, pode cair. Onde cai água, fica lá longe, escura, até limpar, estraga. Outro pedido também, que está sendo inclusive aqui veiculado no multimídia, os pais tomarem assim, fazer o maior esforço possível. Ninguém vai deixar de vir na igreja porque tem a criança pequena e a criança às vezes dá trabalho. Ninguém. A ideia não é essa. Mas a ideia é que os pais estarem conversando, orientando, monitorando na hora do culto, para as crianças não correrem, mesmo depois do culto já foi orientado para as crianças não correrem. Então tudo isso é com os pais, não é? Onde é com os pais devem fazer esse trabalho. Eu sei que eu já tive filho pequeno, tenho netos, estou falando para os meus netos e para os meus, tenho irmãos aqui que têm filhos pequenos. Outra orientação também é a seguinte: converse com seu filho, não traga brinquedo na hora do culto. Eu vou levar um brinquedo para o meu filho brincar agora. Aí junta meia dúzia de crianças ao redor dos brinquedos, pronto, é difícil. Você quer dar um papel para sua criança desenhar, pintar, Então procure ficar com ela do seu lado aí no chão, estou vendo o bebê ali, está desenhando ali. Então, para a gente facilitar, porque se as crianças se juntam, aí fica difícil, Então, esses cuidados que a gente precisa ter para que o culto aconteça de uma forma legal e ninguém fique estressado no final, Também na hora do louvor, na hora da palavra, eu gosto da palavra minha, vejo muita gente na hora do louvor, lá fora, conversando lá com os diáconos às vezes. Gente, nós é um culto para adorar a Deus, então vamos dar uma atenção maior para isso. Vocês puderam observar aqui, a diaconal estava com grande dificuldade na revelação de alimentos. Então alguém teve a ideia de trazer o carrinho aqui para que vocês pudessem visualizar e se lembrar na hora da oferta de trazer o alimento. Eu gostaria que essa fosse uma prática de todos nós, alguma coisa que você possa fazer para a gente poder montar as cestas básicas, e poder distribuir para os necessitados. Quem tiver necessidade, se houver alguém que tem necessidade de cesta básica, procure um dos diáconos, fale com ele, vai cadastrar, ele vai fazer uma sondagem, uma triagem para poder então entregar esta ajuda. Amém? Na hora do culto também, celular, se você não tem a Bíblia, você não está vendo a Bíblia no celular, Então, não é hora de ficar no WhatsApp, não é hora de ficar no Facebook, Deus vê todas as coisas, não conhece o que você está fazendo. Amém, gente? Esses são os mais pesadinhos, agora vamos os mais grandes. Olha, depois do culto, nós teremos a cantina e nós temos mini pizza que sobrou de ontem, do evento de ontem, uma delícia. Então, o pastor Marcelo vai ser camarada, paga de R$3 a mini pizza e um copo de refrigerante. Então, para você abençoar a rede de jovens,
eu creio que dá para uma mini pizza. Não sei se chega a dar para todo mundo, mas tem lá, na cantina. Nossa irmã Sueli está aí? Sueli? Acho que está lá. Ela está precisando, gente, ela está contratando, na verdade, uma supervisora para supervisionar uma equipe de 12 trabalhadores ali do Estado em Água. Então é para uma supervisão. Então, eu acho muito legal, hein? Então, se tiver uma irmã nessa qualificação, procure a Sueli e fale com ela. Não sei se ela já achou. Os casados, está acabando. Depois do culto, o pastor André está pedindo uma reunião com todos os que vão até terminar de data, né, em agosto, no nosso encontro anual de casais, no hotel, e também os interessados. Mas se você não deu o nome ainda, você quer informações, após o culto, na sala ali, multifuncional, pode ser, ali, virando aqui do lado do bebedouro, vocês terão uma reunião com o pastor André a respeito de todas as informações sobre o nosso encontro de casais em agosto. Dani e Elias estão também convidando aquelas pessoas que gostam de cantar em coral. Na quinta-feira nós vamos ter o primeiro ensaio do coral para o nosso culto da Páscoa. Então, você que é da velha guarda, que já cantou em coral, que gosta, você é muito importante, você tem experiência, né? Venha participar do coral. Nós estaremos ensaiando para esse domingo especial de Páscoa. No sábado, última vez, também uma reunião com os pais, né, ou o pai ou a mãe, das crianças que são do Ministério de Dança. Então, se sua filha, né, menino não tem, né? Se a sua filha é do Ministério de Dança Infantil, é importante essa reunião no sábado às 17 horas. Então, se você conhece alguém que sabe de alguém, procura avisar, ajuda a gente. Amém? Ufa, glória a Deus. Nós vamos ter um testemunho, um importante testemunho. Testemunho nos edifica. Então, o Carlos vai trazer agora um testemunho. Vou convidar o Carlos para vir aqui à frente, para dar esse testemunho para a edificação. Pode subir aqui, Carlos. Quer que a Débora venha junto, segurar na sua mão? Pode ir. A paz do Senhor a todos. Que esse Deus maravilhoso, do amor dele, possa alcançar a todos. Mas eu vou tentar ser breve aqui, fazer com que seja mais rápido possível, para não cansar, né? A todos eu queria primeiramente agradecer a Deus, porque o meu testemunho é voltado para a glória e a honra do Senhor. Eu queria agradecer também aos pastores, ao pastor Carlos, ao pastor André, Marcelo, Abinho, Priscila, que além de eles serem pastores, e são meus professores. Tenho aprendido muito com eles. Vou tentar resumir, mas a minha história, eu sou vim de uma família humilde e não tive muita oportunidade na vida, como muitos, berço de ouro. Também nasci em berço religioso, né? A minha referência com Deus foi a partir do momento que eu cheguei aqui na igreja. Porque, para falar a verdade para vocês, Deus para mim eu tinha temor a Deus, mas não sabia quem era Deus. E no meu caminhar, aos 9 anos, eu, por necessidade, já comecei a trabalhar. Dos 15 aos 16, foi meu trabalho registrado, né? Porque eu havia uma necessidade da minha família, porque eu sou mais novo de 4 irmãos. E a gente passava por muita dificuldade, né? E eu decidi, falar, não, está difícil. Eu conversando com meu pai, com minha mãe, que eu vou trabalhar. E ao longo da minha dança,
passei pelo comércio, passei a usina, trabalhando com os aqui na região, e finalmente eu continuei na indústria. E aí que eu fui um profissional. E é interessante que eu vi pela igreja, vi buscar Deus, dizer que muitos vêm ou pela dor ou pelo amor. Eu, como já tinha, pelo decorrer da vida, tinha passado por muitas dificuldades, muita dor, vamos dizer assim, eu vim pelo amor. E o mais interessante foi onde me pegou, foi a palavra trabalho. Eu gostaria que vocês marcassem, lembrassem da palavra trabalho. No final do meu testemunho, vocês vão entender. Aí eu decorrer, né, na caminhada, eu conheci a minha esposa dela, a gente resolveu morar junto, conheci. Hoje são meus familiares, que são os meus cunhados, minhas cunhadas, tenho eles como meus irmãos. E a gente, como eles tinham vindo do Espiritismo, e eles também tinham desistido, né? Não tinha uma religião a seguir. E através da minha cunhada Silvia, ela começou a montar um de oração na casa dela. E começou a fazer todo domingo, juntar o pessoal e fazer uma oração da família. E só que eu não queria participar. Para mim, não me interessa. Eu estava numa empresa que eu ganhava um salário bom, eu já tinha conquistado minha casa, eu tinha um carro bom, meus filhos estavam criados. Na minha cabeça, eu tinha que só caminhar eles. E para mim está ótimo. Mas aí Deus sempre tem algo, né? Quando Deus olha para a gente e fala, é você, não tem quem mude, não tem quem consiga tirar o projeto que Deus tem para cada um. E aí, continuando, a minha cunhada, meu cunhado César, minha esposa, minha cunhada Neuza, que aí eles continuavam em meu coração. E sempre minha esposa, quando chegava comigo, ela chamou, ó, Deus me chamou. Interessante que no decorrer, por onde eu passei, as empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer irmãos crentes, na época eu não era crente, tanto que aqueles que queriam ouvir o irmão, mas aqueles que acho que não dá para explicar, não tem explicação, gostavam de criticar as pessoas. E eu vendo aqui, quando eu vi o irmão, uma pessoa que me ligou, que era de Deus, me convidava para ele, ele falou, Carlos, como é igreja? Jesus está te chamando. É piada, né? Isso para mim é piada. Crente para mim, eu acho, na época, eu falava que crente tem lógica esse negócio de crente. Com todo respeito que eu tenho pelos pastores, muito demais paixões esses pastores que estão aqui, na época eu pensava que a gente via muita coisa pela televisão, muita coisa errada. Eu pensava que todo pastor era ladrão, só de dinheiro. Então, para mim, não serviu. Jamais pensei que eu ia virar um cristão. Jamais pensei que eu ia poder ouvir a voz de Deus. Mas então, continuando, certo dia eu decidi ir na grupo de oração, comecei a participar, vi realmente que Deus tinha algo para mim. E certo dia recebi um convite que meu sobrinho veio me dar o testemunho. Interessante que hoje quem está dando testemunho sou eu. Ele veio dar o testemunho, eu cheguei na igreja, falei, vou lá.
vejo que eu recebi primeiro, não volto mais. E fui. Era no salão de 5. Interessante que quando o pastor estava pregando, e falando comigo assim. Eu, quando terminou o culto, eu cheguei em casa e falei, nossa, o que o pastor lá? Ele precisa falar em línguas? Eu não estou entendendo o que ele está falando. O que ele está querendo falar? Eu preciso saber o que ele está falando. Por que ele não fala português? Mas eu sabia que falar em línguas é conversar com Deus. Daí fui ficando. Teve o avivamento. Naquele dia, eu acho que era velho. Naquele dia eu fui batizado. Comecei a falar em línguas. Tive um encontro com Deus, que a igreja promoveu, também foi tremendo. Na época eu estava nessa empresa que eu citei para vocês, tinha muita coisa errada na empresa, muita coisa. E eu, na minha função como operador de piadeiro, tinha acesso livre a qualquer área da empresa, até na diretoria, porque a gente levava máquinas, xerox, mesa, o que houvesse necessidade da diretoria ou qualquer setor da empresa, a gente movimentava. E eu ouvi muita coisa errada lá, e eu ouvia que eles não suportavam, porque eles já tinham uma intimidade comigo, porque ele falava sempre lá na entrada assim, não suportava falar as coisas que eu ouvia. Mas a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, e depois de um certo tempo, eu ouvi a voz de Jesus falando: Carlos, você precisa começar a falar de mim. E eu, no momento, não entendia como que eu posso falar do Senhor se não sei, eu conheço muito pouco. Eu preciso aprender um pouco ele. Deus, eu peço, não tem esse tempo que você está pedindo, você precisa começar a falar dele. E eu não entendia. Até o momento antes de eu chegar na igreja, eu estava nessa empresa, para mim era normal. As coisas erradas para mim não tinham importância. Interessante que depois que eu ouvi a voz de Deus, eu não tinha mais condições de ficar naquela empresa, porque era muita coisa errada. Para vocês terem uma ideia, eu descia no ônibus para entrar, trabalhar às 7 horas da manhã. Eu sabia que eu ia ver tudo aquilo. Eu tinha ânsia de volta, eu tinha vontade de voltar para trás. Mas como todo pai de família, pensa na sua família, eu vou lá. Até que teve um dia que uma coisa inexplicável, é como se Deus falasse: agora você pode sair, segue o seu caminho. E eu conversei com ela e falei: eu vou pedir para mim não, mas não. Mas eu não entendendo o que Deus queria comigo. A gente entende só depois que vem o deserto, né? Eu achei que ia arrumar um trabalho fácil, o currículo que eu consegui ter durante a minha caminhada, ia ser fácil. Qualquer empresa profissional como eu, não conseguindo ser ninguém, mas eu sou um profissional dedicado. Então eu vou arrumar, sair. Pedi uma mãe embora, o chefe falou: mas você tem certeza que você quer mais? Ele não. Passaram-se alguns meses, seguro-desemprego, terminou, comecei a dar muito com as empresas. As empresas me chamavam para nossa tem excelente, não podemos perder você. Eu falei: vou tratar, passar assim, nada. Acabou sem desemprego, comecei a usar o dinheiro que eu tinha pegado para uma certa empresa, e assim fui. E aí que eu entrei no deserto. A gente, quando entra no deserto, irmãos, não dá mais para voltar para trás. Porque se você olhar para trás e querer voltar, você vai ter que voltar. Não dá para voltar. Não dá para olhar para trás. Porque você vai querer olhar para trás e você vai ver que lá está o Egito. Você não quer ser mais cativo. Não sei.
não tem outro caminho. Ou você passa por seu deserto, ou você volta para o Egito para ser cativo. Não. Eu comecei a entrar no deserto, mas não sabia. E aí começaram a aparecer as dificuldades, né? Que as empresas chamavam, nossa, você tem um corpo maravilhoso, empresa, não contratar nada. A empresa que eu estou atualmente hoje, ela me chamou 3 vezes. É uma grande empresa, uma empresa de refrigerante, acho que é a marca que detém o maior número de consumidores do mundo. E quando ele me chamou, ele é a terceira vez que o chefe me chamou, ele me chamou as peças, pôs ele na salinha, Carlos, eu não posso perder você. Eu não posso perder você, porque no seu currículo, eu vejo que você é um profissional excelente. Eu falei, tá bom, vou contratar você. Mas aí tinha um obstáculo. O meu sobrinho também trabalhava na mesma área. E eles fizeram tudo para tentar colocar, mas o registro da empresa não conseguiu. Aí veio o recado que o pai me deu, paciência. Aí me surgiu um curso aqui da igreja, de ciência, fiz o curso, comecei a fazer o curso, me apareceu um vídeo de segurança, fiz o segurança, essas vídeos. Aí quando a gente acha que Deus abandonou, a gente acha que não tem jeito, Deus coloca pessoas no nossos caminhos. Apareceu um substudante do Carlos Senai, o professor, ele estava no mais, ele fez a instalação da igreja, junto com o Carlinho lembra disso, eles me chamaram para trabalhar. Eu me recordo que em 10 dias, que o Carlos me pagou, foi um valor assim específico, por 10 dias. Aí começou, Deus começou a mandar uma. A Débora abria a carteira, ela tem um caderno que ela marca as contas, aparecia dinheiro. É interessante eu falar isso, porque eu via as pessoas lá recebendo de mão falar isso aí, combinado com o pastor. Eu acredito que eu não combinei nada com o pastor, né, pastor Carlos? Combinado comigo. Começava a aparecer dinheiro. Do nada. Mas o mais impressionante foi o sofá. Eu, quando saí dessa empresa, veio pegar o carro tem muitos profissionais e o preço do pegar era R$1.400. Eu já tinha gastado o meu acervo, já tinha pegado uma parte de dinheiro investido em casa, fiz uma reforma. Claro, eu vou arrumar, porém depois do jeito eu pago. E aí? Aí o sofá que a gente comprou deu um probleminha no braço. E a gente tinha feito a garantia estendida. Daí vamos ligar lá e comprar esse sofá. Ligamos lá. Aí a Débora falou, eu não quero ter um sofá, vocês podem me ver outra mercadoria, porque esse sofá já estou descontando do sofá e eu não quero sofá. Quando a gente comprou o sofá, o valor dele era 1.500, certo? O valor cheio. Aí quando desconto ele foi para 990. Eu falei, vê se vocês me ressarcem um outro produto nesse valor. Aí a atendente falou, não, negativo. O seguro garantia para isso. Garantia seria para você pegar o outro produto de novo. Passou-se um tempo, ela ligou lá para saber. A outra falou assim, mas é estranho, o dinheiro da senhora está depositado na conta de tal, a senhora vai com o CPF, RG e retiro, R$1.100. Me faltava os 1.100, só os 300, para eu poder pagar o pegar do carro. Coisas inacreditáveis que Deus faz. Aí depois de um certo tempo, depois de 1 ano e 8 meses desempregado, fazendo bico, fazendo algumas coisas de eletricista, uma empresa de eletricidade me chamou. No mesmo dia que eu saí para enterrar o currículo de manhã,
7 horas da manhã, quando foi 11 horas, o papai me chamou. Carlos, você está precisando de trabalho de brigadeiro aqui, você interessa no tempo? Você pode ir, mano. Então, você vou marcar? Não, vou marcar também agora, vou marcar agora. E fui, conversei com o gerente na época, fiquei 7 meses nessa empresa. Dando 7 meses, eu vi que não haveria oportunidade. A Deus, mas eu vou ficar aqui. Se você me colocou aqui, é por um motivo. Passados 7 meses, que completaram no final do ano, passado agora, em 2014, meu sobrinho me liga, o senhor trabalha nessa empresa que eu estou hoje. Fala, tio, como que o tio fala na empresa? A empresa está precisando de operador de brigadeiro aqui. Não encontro. Tio, interessa? Beleza. Mas não é, quando eu questionei, não é das outras vezes que eu fui aí, não. Já falei com o supervisor, já falei com o chefe, pera que você vai falar com o chefe. Ô Carlos, o chefe veio para telefone, Carlos, te interessa? Interessa. Então vem agora que a gente vai fazer um teste. Fiz o teste, me deram os exames para fazer, o exame da empresa tão rigoroso que demora 30 dias para o seu resultado, passar o resultado. No dia 5 de janeiro, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu jamais pensei na minha cabeça que eu ia trabalhar nessa empresa. Porque, para mim, é uma coisa impossível. Aos olhos humanos, tudo é impossível. Muitas vezes, nós deixamos de acreditar em Deus porque a gente olha humanamente, mas para Deus nada é impossível. Eu, quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu não pensava que eu ia ter pessoas que eu estou tendo contato. Como eu disse, eu pensava que todo pastor, antes de me converter, era ladrão. Quando eu fiquei sabendo da história do pastor Carlos e do pastor André, dos demais pastores, eu perguntei a Deus, o Senhor me mandou naquela igreja, no meu bairro tem igreja, atrás, na frente do bar. Se eu tropeçar, eu caio na igreja. Mas por que o Senhor não mandou? Naquele momento, Deus sorriu. E Deus tem muito orgulho de vocês. Deus tem muito orgulho de você, pastor Carlos. Eu lembro que o pastor Carlos, numa pregação, falou: se Deus tinha algo mais, se era só isso, o pastor lembra. Então Deus manda dizer, pastor, que o que ele tem para essa igreja é muito imenso. É só o começo, os planos dele. Essa igreja aí, ela vai ter um tamanho tão grande, eu falo só o tamanho de prédio, mas muita gente vai ouvir falar na colheita, porque Deus sabe que há uma necessidade de colheita. Porque nos últimos dias de Jesus, Deus está apostando em todos nós. E aposta nos pastores, aposta em mim, aposta em vocês que vêm à igreja. Ter fé não é só acreditar em Deus. Ter fé também é ter certeza que Deus acredita em nós. Deus em cada um de nós. Certo? Deus tem grandes coisas para nós. Deus não desiste de nós. Um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, e o homem fica insistindo, achar que Deus é fraco, que Deus não pode fazer, que Deus não pode dar livramento, que Deus não pode alimentar. O povo, quando estava no deserto, aquele povo, ele fez o alimento, Deus guiava, e a única coisa que Deus pedia era para ele ser obediente e caminhar. Eu passei pelo deserto e não entendi, só pude entender depois que eu passei pelo deserto.
o que Deus quer de mim, de vocês. Se você está no deserto, caminhe, não olhe para trás, caminhe, que está terminando o seu deserto. Deus está com você. Se você acha que vai faltar alguma coisa, não vai. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai te alimentar. Deus vai estar com vocês dia e noite. É difícil você ouvir pessoas que Deus não é capaz. Mas Deus é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Para mim encerrar aqui, eu gostaria de dizer a vocês que nessa minha caminhada no deserto, todo domingo eu vim e já pensava em desistir. Ouvi uma palavra, falando essa palavra não desistir. Talvez alguém aqui está pensando em desistir. Talvez alguém aqui está pensando em mudar de igreja, achando que o Deus da outra igreja faz milagre. Deus aqui não faz. Deus é único, é um Deus só. Se você está pensando em desistir, eu acho que você deveria pensar, parar e analisar. Porque no Salmo 1 diz que a árvore boa dá o fruto no tempo certo. Você já viu uma árvore trocar de lugar sem mexer? Então, se Deus enviou aqui para você ser uma árvore que dá frutos bons, fique aqui. Se você não acredita nos pastores, eu acho que alguém está agindo na fé, que acha que o pastor quer ficar rico, vem aqui. Eu tive a oportunidade de fazer o seminário, mas por causa do horário de trabalho eu parei. Terça-feira eles estão aqui, certo? Na quarta, acho na quinta, na sexta, né? Sábado, domingo eles estão aqui. É fácil criticar, falar, mas ninguém sabe a vida deles. E pastor Carlos, pastor André, Marcelo, Emílio, o Silas, vocês acham que tem muito trabalho? Deus não quer dizer que vai ter mais. O trabalho vai ser árduo, mas no final Deus vai recompensar. Eu desejo a cada um aqui felicidade para a sua vida, felicidade para os seus sonhos, felicidade para a sua família. E não desista, continue caminhando com isso. Amém. Vocês viram que a culpa é tudo do pastor, né? Amém. Vamos ouvir a palavra. Glória a Deus, aleluia. Sei porque você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Do mesmo jeito que o irmãozinho estava aqui nervoso, eu também estava ali, porque eu ia pegar o microfone depois. Mas o Senhor usa. Cada um do seu jeito, o Senhor usa. Amém? Glória a Deus. As crianças até 5 anos, você pode ir com a professora que está aqui ao lado, que o Senhor também vai continuar falando com vocês. Enquanto eles estão saindo, abra sua Bíblia em Juízes. No capítulo 2. Glória a Deus. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco,
porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baales. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livraram da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Pai.
esteja, ó Deus, esclarecendo a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor falou com o povo de Israel, Pai, que possamos, ó Deus, estar atentos, de ouvidos atentos a Ti, Senhor, e não endurecer o nosso coração, mas recebemos as Tuas bênçãos, Pai, vivemos as Tuas promessas, Pai, no nome de Jesus. Toca cada coração aqui, Pai. Abre, Senhor Deus, a mente, o entendimento, Pai, e usa o Teu vaso para que a Tua palavra, Pai, a palavra encontre, Senhor Deus, terreno fértil, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deu para entender esse texto, essa história? Irmãos, o povo de Israel tinha saído do Egito, da escravidão. Egito era escravidão. Então o Senhor promete uma terra ao povo de Israel. Então, quando eles saem do Egito, eles saem pela graça de Deus. Eles viram pragas sendo colocadas, as pessoas que nos impediam de sair daquela escravidão. Eles viram a mão de Deus colocando uma nuvem na hora do sol forte e quente no deserto e colocando uma chama de fogo aquecendo eles na noite fria do deserto. Eles viram alimento caindo do céu para que eles pudessem se alimentar. E eles viram a terra prometida que o Senhor havia falado que colocaria neles. Só que viram tantos milagres, viram a mão de Deus, seguiam a Deus, faziam o que era bom perante o Senhor. Mas foram nascendo gente, uma outra geração foi surgindo, e essa outra geração não viu os milagres, não viu o poder de Deus, não viu o sobrenatural, não viu Deus derrotando os inimigos. E então eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Josué, que era o servo do Senhor, morreu. E os anciãos também, que viram as coisas do Senhor, as bênçãos do Senhor, morreram. E aí? Acabou ali a promessa do Senhor? O Senhor ia parar por aí? O Senhor não disse isso. O Senhor disse que Ele permanecia com a promessa dele. Não vai faltar o seu lado ou a impressão? Está dando para ouvir? Amém? Mas e aí? A promessa do Senhor, como pode se cumprir numa geração que faz o que é mal perante o Senhor? Não tem como. E o que eu quero falar, que o Senhor quer falar com a igreja essa noite é sobre herança. Mas não é uma herança material. É uma herança na alma. É uma herança dentro de cada um de nós. Nós, quando pensamos em herança, pensamos em algo material, né? Eu acho engraçado, essa semana, meu sobrinho de 5 anos falou para mim assim: a minha mãe falou que quando eu crescer eu tenho um apartamento para eu morar. Eu falei: 5 anos já está garantido, né? Que bom. A gente pensa assim, né? Eu vou deixar alguma coisa para o meu filho, um lugarzinho, uma construção boa, legal. Vou fazer de tudo para ele ter um estudo legal. Mas além dessa herança, nós deixamos
esses nossos filhos, e a nação, cada nação deixa um legado, uma herança para outra geração na alma. Então, você pode perceber seu filho, ele tem algumas coisas na personalidade dele que é a herança que você está deixando para ele. Pode reparar, pode perceber isso. Não que ele é igual a você, mas ele tem heranças que você está deixando para ele no dia a dia. E a herança que nós podemos deixar é a herança da salvação. Quando não tem essa herança da salvação, nós perecemos. O povo, quando uma geração não consegue passar para outra geração essa herança, a geração perece. O Senhor, ele fala na Bíblia que nós devemos inculcar na cabeça os mandamentos da palavra de Deus. Inculcar. O povo hebraico, eles tinham, no ritual religioso deles, eles colocavam as leis na fronte, para que não pudessem, para que não esquecessem das leis do Senhor, porque é muito fácil se esquecer. É muito fácil nós nos esquecermos de uma herança. Quando se fala em dinheiro, não, até brigam por causa de herança financeira. Mas quando nós temos uma herança de salvação, é fácil a gente se esquecer. Quando a gente não vive aquilo, a gente não se lembra. Mas muitos avós, tataravós, viveram uma vida com Deus, viveram uma vida de oração, viveram uma vida de busca, viveram uma vida da palavra do Senhor, de pregação. E os filhos, os netos, os bisnetos, não se lembram dessa herança. Se esquecem. Eu sei do meu avô, eu já falei isso para a igreja, que eu não conheci meu avô, eu sei só de falar como ele era. Mas ele deixou um legado. Os filhos podem dizer isso. Ele deixou um legado. Deixou uma herança de salvação. E graças a isso, a minha avó e o meu avô, a geração da minha mãe, do meu pai, a minha geração está vivendo uma herança de salvação. E eu preciso passar para o meu filho essa herança de salvação. Então, nós temos que pensar socialmente agora, na nossa sociedade. Vamos pensar um pouquinho como era o Brasil um tempo atrás. Nas escolas, a gente chegava, primeira coisa que a gente fazia, cantava o hino nacional, Estava lá na posição, cantava o hino nacional. Tinha que ter um respeito. A gente queria rir, a professora passava para deixar e respira. E depois a gente fazia uma oração. Eu lembro que tinha até uma oração em inglês que nós tínhamos que fazer quando tinha aula de inglês. Nós levantávamos da carteira e repetíamos aquela oração em inglês. Hoje não pode falar mais de Deus, porque senão ofende as outras religiões. Nos hospitais também tinham várias placas, pessoas falando de Jesus, de Deus. Hoje não pode mais. Se você
Passar por um idoso e esbarrar num idoso, hoje é capaz de falar assim: nossa, está atrapalhando. Já ouvi conversa no ônibus assim: nossa, por que idoso pega ônibus, né? Aqui fica ocupando o lugar de quem está trabalhando. Nós estamos escolhendo na sociedade um descaso do que foi se perdendo, do que não foi sendo vivido por um tempo para cá. E nós estamos esquecendo, às vezes, de inculcar, de passar para outra geração o que tem valor, o que é bom perante o Senhor. Nós pegamos, eu e Elias, estamos com a rede de adolescentes agora, e é engraçado que cada grupo, cada geração é diferente uma da outra. Por incrível que pareça, é a terceira geração de adolescentes que eu trabalho, né? Então estou velha, tá, gente? Mas é engraçado isso. Cada grupo é diferente. E a gente tem que trabalhar de maneira diferente. Então nós passamos um filme para eles, um filme secular, mas que tem muito ensinamento. Onde o técnico de basquete era um homem que estava vestido de terno e ele combinou com o grupo, né, através de um contrato, que eles jogariam e treinariam nesse time se eles